Milhares de memes estão sendo feitos desde que surgiram as novelas bíblicas. Gente, tem de todo tipo. E aí fica a pergunta, cara, a galera tá lendo a Bíblia? A galera tá assistindo ali a dramaturgia e tá se voltando para esse texto aqui? E sabe o que é mais legal? Que eu gosto desse momento aí dos memes, dessa discussão toda, é que isso dá oportunidade para a gente ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. E hoje eu vou dar 5 dicas para a gente poder ensinar um amigo, um conhecido, a ler a Bíblia. Sabe aquele cara que está assistindo a novela, que está comentando, que está postando, que está tirando sarro? Então, uma oportunidade para você ajudar ele a se voltar para o texto e permitir que a vida dele seja transformada e a sua, lógico, ajudando ele a conhecer mais do que a gente acredita ser a palavra de Deus. Então vamos lá. Primeira dica, sem mais demora. Primeira dica que você precisa fazer é orientar ele a escolher o caminho para começar a ler a Bíblia. A minha dica é que você comece pelo Pentateuco ou pelos Evangelhos. Bem, mas o Pentateuco tem Números, tem Levíticos, é um pouquinho mais complicado, eu sei, mas os 2 primeiros livros são ótimos. Gente, o camarada quer ler a Bíblia, ele começa por Gênesis e a novela está aí ajudando todo esse contexto. Ele pega o texto de Gênesis e ele vai compreender o que a Bíblia diz, ou pelo menos vai saber o que a Bíblia diz sobre como o mundo foi criado, como foi que entrou o pecado no mundo, como as coisas foram se desdobrando. Ele chega lá em Êxodo, compreende melhor como surgiu o povo hebreu, os judeus, o povo escolhido de Deus naquele período. Então, a gente vai começar a ler, ele vai começar a ler e vai começar a compreender essa linha principal cronológica, né? Ele também indo para Mateus, Marcos, Lucas, João, ele também vai encontrar ali o nascimento de Jesus, como ele cresceu, o que ele passou. E aí a mente do camarada que está lendo, do seu amigo, da sua amiga, ele consegue ir percebendo os detalhes na linha do tempo. Isso ajuda demais para quem está lendo uma história nos primeiros passos. Fechou? Segunda dica, é você gastar um pouquinho de tempo de tempos em tempos, explicando para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu conhecido, quem for que você está ensinando, dando contexto bíblico para ele. Explicando qual foi o período que o livro foi escrito, para quem o livro foi escrito, quem era o autor do livro, o tema central do livro. Então, quando você dá essas informações de contexto e ele vai ler a Bíblia, ele já começa a fazer as ligações do que é conhecido para o que é desconhecido. Isso é muito importante para a compreensão, galera. Precisa ter essas ligações mentais para poder entender melhor o assunto. Terceira dica, essa é ótima, é ajudar no letramento. Gente, eu sou formado em pedagogia e uma das coisas que a gente aprende na pedagogia é que muita gente lê algum texto, lê alguma informação, mas ela não consegue saber o que o texto está querendo dizer. Então você precisa estar acompanhando isso. Cara, você entendeu o que o texto está dizendo? O texto foi claro para você? Vamos lá. Exemplo prático disso. A gente foi para Mateus capítulo 13, já tinha deixado aqui em bate pronto, e aí tem o texto do versículo 10, foi o que eu escolhi, que diz assim: Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Gente, simples. O que é que o texto está dizendo? Que os discípulos procuraram Jesus e perguntaram para ele por que ele contava as coisas em parábolas. E Jesus respondeu. Todo o versículo 11 e vai até o versículo 16 é Jesus explicando por que ele contava em parábolas. É só isso. Aí vem a quarta dica, que é, ao ler e entender o que o texto diz, é perguntar o que o texto está me dizendo. Provoca ele. Cara, o que é que o texto está dizendo para você? O texto está me dizendo isso, aquilo, outro. Cara, você consegue se ver no texto? A ideia aqui é ajudar ele a conversar com a Bíblia. É ele conversar com o texto que ele está lendo, perguntando onde está Jesus no texto, o que o texto está orientando ele a fazer, como a vida dele está sendo revelada no texto, ou que tipo de lições, sapiências, sabedoria, oráculos está saindo da palavra de Deus para a vida dele. Quando ele faz isso, as coisas começam a se encaixar. E a última, a quinta dica, importantíssima, é o que é que ele vai fazer com
o que ele leu. Então, lê o texto, sabe o que o texto diz. Agora lê o texto e sabe o que o texto está dizendo para ele. A última parte é ajudar ele a tomar decisões. O que é que você vai fazer com isso? Se ele conseguir saber o que o texto diz, entender o que o texto está dizendo para ele e tomar decisões práticas do dia a dia, cara, você começou a fazer um bem tremendo na vida do seu amigo. E você aproveitou esse momento todo aí de novela, de meme, de discussões e levou as pessoas para a Bíblia, para a palavra de Deus, quase não saiu, para a palavra de Deus. E isso vai fazer diferença muito na sua e na vida das pessoas que você auxiliar. Faz isso. 5 dicas, eu acho que vale a pena.